Quer chegar no Canadá com o seu apartamento já pronto para te receber? Então entre em contato com a Bedford Student, canadá@bedfordstudent.com, ajudando a realizar sonhos. Olá, futuros e futuras canadenses! Hoje eu trouxe aqui a minha amiga Bárbara e o filho dela, Nicholas, para falar um pouco sobre a adaptação dos filhos aqui no Canadá, seja na escola, seja com inglês, seja com qualquer coisa que as crianças possam ter dificuldade, porque eu sei que muitos de vocês perguntam e têm interesse em saber, mas os meus filhos, os meus filhos, os meus filhos. E é engraçado que a gente fala, os filhos vão ser a menor preocupação que você vai ter mais dificuldade de adaptação do que eles, e as pessoas não acreditam, até chegar aqui. Com certeza, não, né? Com certeza. Eu lembro que a minha preocupação maior era ele, até porque a minha família é muito unida. Ele é o único neto, o primeiro neto. Então eu tinha uma preocupação muito grande porque ele era muito grudado com a minha mãe. E assim, eu falava assim, meu Deus, como que vai ser esse menino sem a minha mãe? Como que vai ser a questão da adaptação dele lá? E no final ele me surpreendeu demais, porque ele foi o meu menor dos problemas. Eu tive mais problemas de adaptação do que ele. Ele rapidinho pegou o inglês, em 3 meses ele estava falando, estava se comunicando. E eu lá, assim, aprendendo inglês, porque eu cheguei aqui sem inglês, eu fui aprender inglês na escola. Às vezes ele está ensinando inglês para você ao invés de você ensinar inglês pra ele. Com certeza, ele corrige o tempo inteiro. Chato. É igual o da Cassandra, né? Party, não, tudo errado, mas... Não, assim, a adaptação deles é incrível, eles se adaptam muito fácil e eu achei que não ia ser possível. Assim, à primeira vista foi... Eu me surpreendi, primeiro porque minha mãe ela veio para cá, ela ficou 2 meses comigo, até para ajudar na adaptação do Nicholas. Quando minha mãe foi embora, eu falei, meu Deus, e agora? Esse menino vai chorar, esse menino vai, sei lá, como que vai ser. E cara, ele deu tchau para minha mãe chorando, ele... Tchau, vovó, né? See you later. Até a próxima. E ficou. E hoje ele fala, eu sou canadense. Eu não sou brasileira, eu sou canadense. Até um tempo atrás a gente teve que, sabe, ensinar ele a falar, não, você é os dois e tudo. E até ele se adaptar mesmo, falar, não, eu sei, mãe, eu sou meio a meio. Eu sou meio canadense, eu sou meio brasileiro. Porque eu quero que ele mantenha o português, isso é muito importante. Minha família tá lá, ele tem que falar o português, eu falo com ele em casa. E é tão engraçada a adaptação deles que chega um momento que eles não querem mais falar o português dentro de casa. Para ele é mais fácil, ele chega no inglês, na chavinha do inglês, e ele chega me contando o dia dele em inglês e eu falo, Nicholas, português agora. E ele, não mãe, mas eu quero falar inglês porque é mais fácil, ele já tá, ele já tá ali, né? E aí eu falo pra ele, não, eu quero que você fale em português, eu quero que ele jamais perca a primeira língua dele, a língua mãe, né, não filho? Não quero falar muito português. Não, mas só inglês. O começo dele, a adaptação dele foi meio difícil, não foi fácil. Eu cheguei aqui, como eu falei, sem inglês. Eu cheguei para estudar inglês. Ele chegou aqui sem nenhum inglês? Nada. Não, ele fez 1 ano de Red Balloon antes. Mas assim, o inglês lá não é a mesma. Ele sabia contar, sabia o abecedário. Mas foi isso que ele aprendeu. Não aprendeu o dia a dia aqui. Imagina você chegar e tá todo mundo conversando em inglês e você tá ali perdido. Mas eu acho que... Claro que o inglês conta, mas o que mais pegou para ele foi a questão cultural. A questão ele chegou abraçando todo mundo, era keep your hands on yourself. Então, a primeira coisa que quando a escola me chamou foi para ensinar ele, que é keep your hands on yourself. Mantenha suas mãos em você mesmo, não toque ninguém. E eu tinha muito problema, muito bilhete da escola, assim, sabe? Fala com seu filho porque ele anda tocando nas crianças. As crianças não gostam. Então, não estão acostumadas, né? Não estão acostumadas, é bem isso. Então, a questão cultural foi pior do que a questão da língua. Ele demorou pelo menos aí uns 6 meses pela questão cultural. Ele já estava aí com uns 3 meses falando e foi assim uma coisa incrível. Ele não falava, às vezes se irritava até em casa, às vezes ele chegava assim, mãe, ai, minha cabeça. Às vezes, mãe, não quero ir para a escola porque não estou entendendo o que as crianças falam. Era no Yellow Bus e tal, e do nada,
simplesmente parecia que alguém apertou aqui e ele começou a falar inglês. Foi incrível, foi assim, foi uma coisa incrível. Eu posso falar assim, ele chegou em casa, blá 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 em inglês, e aí a professora falou, ó, mãe, there's no excuse, para ele não entender, para ele não, porque ele tá falando muito bem, sabe? Com 3 meses ele já estava falando, ele já estava se comunicando. Ele chegou com quantos anos? Ele chegou com 5. Ele já entrou no primeiro... Ele já entrou na grade 1. É. E Agora eu tô no grade 2. Yeah, você tá indo pro grade 3. Yeah. E assim, ele no começo foi assim, bem a questão cultural do que a questão do inglês. Tinha também a escola que é assim, ele foi para a escola católica, eu acho, eu não sei se as pessoas já sabem a diferença, tem aqui a escola pública e a escola católica. A escola pública ela é uma escola mais liberal, tem a questão do gender, você estava até falando esses dias, da questão do tipo, a menina pode ir no banheiro de menino, que se sentir mais confortável. A escola pública ela é mais aberta para essa questão, né, de a criança se sentir bem se ela é um menino e for no banheiro de menina. A escola pública aqui eles têm uma cabeça mais aberta. A católica é uma escola mais chata, uma escola mais puxada. E ela é particular, é isso? Não, ela não é particular, ela é pública também, a gente não paga nada. Mas ela tem uma diferença, porque ela tem aula de religião, ela tem umas coisas assim. E o que eu gosto da escola católica é que eles têm mais regras, vamos dizer assim. Essa é a diferença básica. Eles têm um acompanhamento. Você sentiu que ele teve dificuldade com matérias da escola, por exemplo? Ele precisou passar por algum processo dentro da escola de adaptação? Não. Ele teve que passar pela questão da língua, do ESL ele fez. Ele teve acompanhamento até o início desse ano. Ele tinha uma professora que ia para acompanhar ele uma vez por semana, porque eles começaram a diminuir. Antes era bastante, aí eles diminuíram. E aí esse ano ele fez um pouco no início do ano pela questão da leitura, porque agora ele está lendo e escrevendo. Então era só para tipo make sure, ter certeza que tá tudo ok, que ele tá entendendo, que ele tá acompanhando as outras crianças. Mas eu estudo muito com ele. Eles têm muito spell, né? Que aqui você não aprende o B mais A, Ba. Aqui é diferente, você aprende pelo spell das palavras, né? Igual aquele B que tem, né? Aqueles concursos de soletração. É bem assim que eles aprendem o inglês. Nossa. É pela soletração, engraçado, né? E eles aprendem por soletração. E aí eles têm prova toda sexta-feira. Ele já tem, desde o grade 1 ou grade 2 que começou suas provas? Grade 2, né? Só em grade 2. Então, e assim, agora ele tem prova, né? E tem toda sexta-feira, que são esses spells, e ele vai super bem. 8, 9, 10. Então, e ele vai super bem. Aí a escola me chamou na última reunião, falou que ele estava bem, que ele já não ia precisar mais de acompanhamento nenhum. Então, assim, ele chegou a ter algum acompanhamento psicológico? Então, isso eu já ia tocar nesse assunto. O que aconteceu? Quando ele estava mais ou menos com uns 4, 5 meses na escola, e aí tinha muito esse negócio do keep your hands on yourself, porque ele é muito de tocar. E aí eu não conseguia, eu falava pra ele, foi uma época muito difícil. Foi uma época bem difícil. E era muito bilhete da escola, muito bilhete do school bus pedindo para eu conversar com ele. E aí foi uma fase muito crítica. E aí eu tive uma reunião na escola e eu estava num momento muito crítico também pela questão de você tá aqui, você tá aprendendo inglês. Foi um momento que eu estava 5, 6 meses aqui, eu já estava naquela, parece que não tá mais aprendendo a língua, tava meio que travada mentalmente. E aí, acho que tudo gerou, sabe? E aí a escola me chamou, e aí eu falei assim, gente, eu não sei mais o que fazer. Eu converso com ele, eu não sei mais o que fazer. Eu quero que vocês me ajudem com acompanhamento psicológico. E aí a escola sentou comigo e falou, Bárbara, sinto muito, mas o seu filho não tem problema psicológico. Seu filho não tem nada. Seu filho
ele está uma cultura aprendendo. diferente, Ele é de uma cultura diferente e nós entendemos isso. A gente quando manda bilhete para você, a gente não quer te encher o saco, a gente quer que você acompanhe o que está acontecendo no dia a dia, porque a gente sabe que não é fácil para vocês que chegam de longe. Então a escola do meu filho é excelente, eu amo a escola. Ele, desde o começo, que eu não falava o inglês direito, eles me ligavam, falavam assim, bem devagarzinho no telefone, para eu poder entender. Me mandavam aqueles bilhetes, assim, com carinha, tipo, entendeu o que eu tô tentando dizer. Então, assim, a escola foi magnífica em relação a isso. Eles falaram, não, ele não precisa, ele precisa de amor e carinho. E eles davam muito isso. Era engraçado que a professora falava assim, e ela era canadense mesmo, assim, e ela falou assim, ele adora abraçar e beijar. E não é muito de mim, mas eu já acostumei, eu tenho que chegar e beijar e abraçar ele. E eu achava engraçado porque ela era meio seca, e ela abraçando e beijando ele, e ela falou assim, ele precisa de amor e carinho e atenção, é isso. E assim, depois dos 6 meses, ele foi assim, passou esse período. E aí ele foi bem, se adaptou bem, agora eu não tenho mais nenhum problema. Eu tive no final do ano passado, que a principal, né, que é a diretora da escola, me ligou, rindo, mas assim, dando muita gargalhada, ela não conseguia falar comigo no telefone, ela tipo, sorry, hahaha, e sorry, Bárbara. Aí eu, o que tá acontecendo? Ela falou assim, me desculpa, eu tenho que te ligar por isso. Mas o Nicolas beijou uma menina dentro do ônibus, deu um beijo na bochecha e ela ficou chateada, ela não gostou. Ai. E aí eu só tô pedindo pra você ligar pra ele não beijar mais. E ela rindo assim, gente, ela falou assim, eu tô envergonhada de te ligar. Ai. Mas, entendeu? Ele tocou em outra criança, eu preciso te ligar pra te avisar. Então foi bem a questão cultural, né? Mas assim, de tudo, ele se adaptou muito mais rápido, primeiro, do que nós todos juntos. A questão do inglês também, foi tudo mais rápido do que nós todos juntos. A gente tinha preocupação com o inglês e tudo, e ele, assim, foi muito rápido. A primeira vez quando eu estava aqui na escola era muito bom, um pouco bom, mas eu não sabia nada, as pessoas não sabiam o que eu estava falando, aí eu fiquei mais bom. Você aprendendo, né? Mas eu não consegui ler muitas, porque eu tava no grade 1 e tava quase ending. Eu tava quase acabando, né? Mas agora você tá no inglês, né? E no português. Me diz uma coisa, você se adaptou fácil ao clima? Ai, como que foi? É verdade. E a neve? Ele ama. Ele ama o inverno. Não coisa pode que ver eu... a neve, quer fazer um buraco de neve. Ah, ele vai brincar lá fora, ele coloca a roupa de neve, fala, os amigos vão bater lá na porta de casa. E eu falo, tá muito frio, não vai. Ele, não mãe, que frio, eu vou brincar. E ele ama. Ele é nevar, gente, a mãe é que, eu falo que eu adulto, gente, no começo eu me preocupava muito. Eu fiz bastante amiga antes de vir pro Canadá, que tinham filhos. E eu ficava assim, gente, meu filho, como que vai ser? Gente, ele é pegado com a minha mãe, como que eu vou fazer? E foi incrível. E ela falava assim, Bárbara, essa é a menor preocupação. Não se preocupe com isso. É verdade, gente, é verdade. Não se preocupe com as crianças. Eles são os menores dos problemas. Ele teve algum problema, por exemplo, não somente a questão do inverno, mas, por exemplo, de alergia, alguma coisa desse tipo? Antes de eu vir para o Canadá, ele teve uma crise de asma no Brasil. Ele ficou internado 4 dias. Então eu vim com 1 ano de remédio, bombinha, aquele monte de coisa. E ele nunca teve nada aqui. Ele nunca teve gripe, ele nunca teve nada. Incrível. E ele vivia com o nariz ruim, assim, mesmo bronquite, vamos dizer assim, aquela coisinha chata. E ele nunca teve nada. Meu filho se adaptou assim super bem. E várias mães que eu conheço aqui, os filhos não ficam doentes, difícil ficar. Não precisa nem ser criança. Eu nunca fiquei doente aqui. Nem eu. E eu vivia assim, mudava o clima no Brasil, eu ficava, tinha aquele nariz. E aqui, no inverno, nunca. Engraçado, né?
Nada, nem com pólen? Não, eu também não tive nada. A única coisa que, em relação a mim, que mudou um pouco, meu cabelo já era oleoso no Brasil, mas eu lavava um dia sim, um dia não. Mas aqui o meu cabelo ficou super oleoso, tem que lavar todo dia. E assim, um pouco dessa adaptação eu posso falar que ser mãe aqui, a questão do inglês de quem tá vindo agora, chegando para aprender o inglês e tudo, assim, não é fácil, mas também não é impossível, sabe? Eu vim aprender, eu tinha uma situação financeira boa no Brasil e foi um recomeço, foi do zero aqui e chegou um momento que eu falava assim, nossa, parece que eu não vou aprender essa língua, gente, como é difícil. E não, você tá ali, você vai aprender, é tudo uma questão de tempo. Eu vim para estudar, para fazer o college, foi punk com uma criança, sabe, o college é puxadíssimo, então não foi fácil, tudo junto, mas também não é impossível. O Nicolas hoje é super adaptado, né, como eu falei, eu falo com os canadenses, eu conheci uma senhora esses dias e ela ficou assim, impressive, nossa, como é impressionante, gente, ele não tem sotaque. Nossa. Ele nasceu aqui, aí eu falava, não, gente, ele nasceu no Brasil, aí ela... Ficava assim, perguntando pra ele, você nasceu aqui ou no Brasil? Aí ele, no Brasil, mas eu sou canadense. Eu falei, ainda não, mas vai ser, mas calma. E assim, ela é impressionante, do sotaque dele mesmo, como pega, né? Engraçado. Obrigada então, Bárbara, por ter participado aqui. Demorou 10 anos pra gente se conhecer, gente. Gente, conhecer essa mulher linda no Brasil, a gente tava no processo juntas, antes do canal, a gente ficava mandando mensagem uma pra outra. O que você leu no site? Ai, eu li isso, o que você entendeu? E agora estamos aqui juntos. E a gente tá aqui. Caramba, a gente troca a figurinha e chora. Eu sinto falta disso, eu sinto daquilo. Mas, querendo ou não, a gente é muito abençoado aqui. A gente está numa terra que é muito boa. E eu me sinto muito abençoada de poder estar aqui no Canadá. Não é fácil a nossa trilha, porque muita gente aí no Brasil pensa, é mais fácil aqui. Gente, não é. Começar do zero numa língua. Esse começo, pelo menos, não é fácil. Não. Só Deus sabe o que a gente passa. Eu tenho um casal de portugueses, são meus amigos, eles falam assim, a gente come o pão que o diabo amassou. É verdade. Mas estamos aí. E obrigada também por ter participado. Tchauzinho. Tchau.